Atenção, esse vídeo contém spoilers de Fruitopia Volume 1 e possui cenas que podem gerar gatilhos em pessoas muito sensíveis. Fique por sua conta e risco. Com o final do primeiro volume de Fruitopia e com o segundo já finalizado no Wattpad, alguns fãs sentiram que algumas coisas muito pesadas foram debatidas nesse livro. Coisas essas que ficam estampadas desde o primeiro capítulo do volume 1, que alguns leitores foram descobrindo quando leram o segundo volume. E sentiram que tudo isso estava na cara desde o princípio. Então, para explicar bem o que aconteceu no final do primeiro volume, ainda explorar mais o protagonista Shannan e também desvendar cada camada dele, porque isso também tirou meu sono e talvez o seu também, vamos analisar o protagonista aqui. E com isso, analisar também o último capítulo do primeiro volume. Eu sou o Lilo, e se está a fim de saber mais sobre Fruitopia, sugiro que me siga no Wattpad, e também siga a Furverse no Instagram e X. Eu ficaria agradecido, e ficaria muito feliz de poder bater um papo com você aí nos comentários. Então, vamos lá. E o Shannan é depressivo até demais. Este primeiro tópico é analisando o protagonista do livro, e o Shannan, que desde o primeiro capítulo mostra nível de estresse autêntico de alguém que passou por algum trauma, coisa mal resolvida ou que carregou um peso na sua adolescência. E para quem leu o livro pela primeira vez, só achou que ele era arrogante porque ele queria ser e não sentiu motivação no protagonista, sentindo que ele seguia mostrando ser antipático só porque ele era assim mesmo, era o jeito dele. Entretanto, com o lançamento do primeiro volume, muitos leitores perceberam que Fruitopia não era somente um livro qualquer furry, e sim que era um livro repleto de dramas, tragédias, de animais que queriam somente viver em paz em uma sociedade pesada. E o Shannan carrega com ele camadas pesadas como chumbo, que lendo sem atenção você não irá perceber. Então, alguns leitores abafaram, dizendo que compadeceram de muitas coisas que o Shannan mostrou e representou no livro. O Shannan mostra traços de alguém com depressão, coisas tais que ficam explícitas em sua situação, como ficar irritado do nada, se culpar por coisas que ele não tem controle, manter o ambiente dele desorganizado, sentir inferior a todo momento e sentir que falta algo em sua vida, mesmo sabendo que ele já tem tudo o que realmente precisa. Isso fica explícito em capítulos onde ele reflete sobre a sua própria vida, tais como a vida com os pais, vida com a amizade, fala de seu medo de crescer e se tornar independente, e até mesmo nos capítulos onde ele está com Michelle, ele desabafa sobre sua vida difícil, coisas que somente alguém depressivo falaria. Então, para começo de conversa, quero saber de vocês, o que vocês sentiram quando leram o livro pela primeira vez? Claro, visando o fato de estarmos falando de um protagonista melancólico, depressivo, sem esperanças e que precisa de ajuda. Comenta aí, eu quero muito saber a sua visão sobre Fruitopia. A depressão do Shannan, até o capítulo onde Micaela aparece pela primeira vez, parece ser somente uma depressão comum entre os jovens, sendo muito real, recorrente e que faz parte da vida de muitos. Mas, com a revelação de uma tal Giovanna, que parece que carrega grande culpa desses sentimentos nele, começamos a pensar que ela seria a causa de todos os problemas da vida dele. Mas, para falarmos de problemas, precisamos destacar alguns primários aqui, e é o que vamos fazer agora. Problemas da vida de Shannan. O primeiro problema que parece ser simples de se resolver, mas não é tanto assim, e carrega bastante peso nas costas de Shannan desde o segundo capítulo do livro. A personagem Laura Montenegro carrega certo peso na vida de Shannan, e ao mesmo tempo, parece ser somente uma personagem que não carrega culpa alguma. E você me pergunta, e qual o problema deles? Bem, parece que Laura e o Shannan vivem um relacionamento difícil de se explicar, com o Shannan simplesmente resumindo Laura como uma fêmea que só o usa sexualmente e que nunca o assume, e que um dia ele pretende dizer adeus para ela, e com Laura achando comum a relação entre os dois, sendo apenas amigos com benefícios, não querendo nada sério. E isso é destaque do último capítulo do primeiro volume. Laura é somente um dos problemas da vida de Shannan, e o livro deixa claro em suas memórias que ele mostra traços de dependência emocional, com o sentimento de querer sempre ser útil, sempre se mostrar útil para a pessoa, e se sentindo inútil ao mesmo tempo. E isso prejudica no começo ao fim do livro, deixando claro que o Shannan e ela têm uma relação complicada de amor e ódio, e no final... Você achou mesmo que eu ia falar? Eu não vou dar spoiler sobre o meu livro, cara. Até porque eu quero que você leia e tire suas próprias conclusões. Outro problema que parece causar medo no Shannan é o medo de sentir o amor novamente, tendo vivido um amor não correspondido na adolescência. Sabemos que ele sofre de muitas coisas, e uma delas é o sentimento de não ser o suficiente pra ninguém, tendo medo de ficar sozinho até o final de sua vida.
E outro medo de Oxanã é de ser usado fisicamente e emocionalmente por alguém. Talvez por isso ele não ficou muito contente em receber Alan, Tommy e Marley em sua casa, com medo de que eles seriam somente aproveitadores ou que ele não seria um bom amigo para eles. Os problemas de Oxanã envolvendo o amor são muitos, e cada camada disso é explorada de forma aprofundada no primeiro volume, mostrando seu problema em encarar Laura como uma amiga que sai com ele, e também o problema de ele saber que ela só o chama para usá-lo. Assim então, deixa uma pergunta no ar: por que Oxanã tem tanto medo de ser usado? Será que tem algum motivo por trás disso? Outro tópico é que Oxanã aparenta também carregar uma certa culpa de não ser um urso. Sendo assim, é difícil pensar que Oxanã seja um cara com poucas camadas para exploração, com ele tendo problemas de aceitação familiar, profissional, vida amorosa, físico e emocional, e que preenchendo nele camadas difíceis de se perceber se você ler sem atenção. E com o resumo de algum desses problemas, vamos ao que interessa: o final do livro, sem muitos spoilers, mas que vai tirar seu sono se você leu sem entender, ou que vai fazer você repensar a vida quando ver a minha revelação. Quem é Giovanna? No capítulo em que Micaela aparece, uma das personagens mais importantes da vida de Oxanã, ela esclarece de que, como advogada dele, ela não poderá defender a Giovanna novamente, e que é para ele se afastar dos estudos por um tempo, voltar para a casa de seus pais ursos enquanto a poeira não baixa. E a primeira coisa a destacar aqui é que Giovanna desestabiliza Oxanã, causando nele medo destacável, mas que ele maquia, mudando de assunto de forma rápida e precisa para não falar sobre aquilo. Pensamos que Giovanna seja alguém nojento, que prejudicou na época de colégio. Talvez pode ser sua ex-namorada, mas o buraco é bem mais fundo do que você imagina. No último capítulo, um dos amigos de Oxanã o convida para um concerto de música na escola, que acontecerá na universidade, e com ele indo, vemos que ele se sente tranquilo por um breve momento, até que aquilo se acaba, quando ele sente o toque de Giovanna em seus ombros. Nesse momento é destacável que Oxanã faz de tudo para não entrar na conversa dela, tentando de todas as maneiras afastá-la. Se não fossem seus amigos, ela teria feito algo pior com ele ali mesmo. Aquilo deixa Oxanã em alerta, estressado, medroso, sem poder algum para desarmá-la. Isso é causado nele de forma monstruosa. Eu não quero dizer nada, mas como escritor, tentei passar esse sentimento no leitor, fazendo com que quem leu ficasse apavorado com a presença dessa inimiga. Mas até então, tivemos poucas pistas do que aconteceu com ele e Giovanna, e nas últimas páginas de Fruitopia, a revelação vem e ela não é nada legal. Por um breve momento, vamos analisar isso. Se Anastácia, irmã de Laura, teve todo o trabalho de trauma da adolescência Oxanã e Laura carrega a culpa de usá-lo, por que será que Giovanna seria alguém pior do que elas? Bem, eu te respondo: é porque Oxanã é vítima dela. Eu sei que é pesado dizer isso, mas pense, ele carrega tudo que uma vítima sofre nas mãos de um agressor, sentindo inutilidade, sentimentos distorcidos, não se sente bem pra nada, se sente desmerecido, desmerece outros, e isso, meus amigos, não é só o começo. A personagem foi construída por cima de 3 casos que eu estudei, e ela tem todos os traços de uma Pedro. Ela não se sente culpada, se acha na razão e não sente medo da justiça, tendo visto que ela foi presa e saiu do mesmo jeito, por causa da justiça falha e mal aplicada. Nesses 3 casos que eu peguei, observei que todos os pedos atacavam de forma liberal crianças com certos padrões de corpos, sendo verdadeiros predadores de pequenas crianças. Que nojo que eu tenho de gente assim. O remédio pra pedo é escopeta de cano cerrado. Oxanã também foi construído com base em certos casos que eu estudei. No caso, 4. E, nesses 4 casos, com crianças e adolescentes que estudei, eu não vou dizer o nome delas aqui, por respeito a elas, tive o desprazer de ouvir coisas terríveis, com uma dizendo que o predador a embebedava, e com outro dizendo que a própria mãe deixava com que isso acontecesse, e nem ligava. E Oxanã tinha apenas 12 anos quando Giovanna fez tudo o que quis com ele, usando de chantagem, muito bem explorada e detalhada em Fruitopia 2. E quando Oxanã desabafa, diz que sua mãe, Roslyn, até tentou fazer algo, mas que foi presa por tentar fazer justiça com as próprias patas. Sendo assim, vendo tudo que Oxanã apresentou até agora, não tem nada a ver com Laura, com a Ana, com a família. É simplesmente um trauma de ter sido usado quando era pequeno, e pior, não poder ter se defendido. Mecanismo de defesa. Quantas crianças não estão lá fora agora sofrendo com isso? E não há ninguém que as ajude. E Oxanã é uma crítica do sistema aqui. O sistema falho da justiça, o sistema falho de vida.
E cara, quando eu me pego observando essa cena de novo, eu lembro que tem uma criança sofrendo com a mesma coisa que o Shannon sofreu. Eu só me sinto impotente. Mas se você, ainda como eu, e assim como eu, quer fazer algo, siga essa dica que eu vou dar pra você. Se você conhece qualquer criança ou adolescente que está passando por isso, percebeu e ainda quer ajudar, não corra e não faça como a Rosalie. Diz que 100 agora mesmo. Entre em contato com a polícia e com a vara da defesa da criança e do adolescente. Vamos juntos combater este mal que só cresce no mundo todo. E vamos fazer com que esses predadores tenham medo de existir, medo de respirar e tenham medo de simplesmente estarem vivos. Que eles não toquem mais nas crianças. E vamos fazer com que nenhuma criança sofra o que o Shannon sofreu. Diz que 100 e salva a infância de uma criança. Este foi o vídeo, espero que tenha esclarecido tudo e que ao mesmo tempo o tenha ajudado. Fique com Deus. Fui!